Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brascancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 10º estudo sobre a encíclica Dei Verbo. E hoje nós vamos olhar o item 9 da encíclica, que tem por tema a relação mútua da tradição e da Sagrada Escritura. Algo muito importante para nós, porque são duas coisas que se completam. E as duas são aceitas e elas estão sempre num processo. Porque as Sagradas Escrituras chegaram até nós através da tradição, vamos dizer assim, que cuidou para que elas fossem mantidas corretamente, criou o cânon e tudo mais. Então a Bíblia hoje nos chega pela tradição da igreja. E delas resulta que a revelação de Deus chega melhor para nós. Pela palavra de Deus, tão bem cuidada pela tradição. Ainda quanto à tradição, ela está intimamente unida à Sagrada Escritura, pois ambas dão testemunha do mesmo Cristo. E vamos olhar o texto completo do item 9 da Dei Verbo, que se intitula Relação entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois promanam ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que eles, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Resulta, assim, que não é através da Escritura apenas que a Igreja deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com espírito de piedade e reverência. Opa, que legal, gente! Nós já vimos que nós, cristãos católicos, temos a Bíblia como principal fonte de revelação, mas também temos a tradição e o magistério. Nós temos toda essa parte. Então, toda a revelação está na Bíblia? Não. Tem coisas que estão fora da Bíblia. Já os nossos irmãos cristãos separados acreditam somente na Bíblia. Chama-se essa doutrina de sola escrita. Nós já vimos isso lá na nossa introdução. E se olharmos a história da igreja, veremos a todo momento a pregação de Cristo, seja pelas obras missionárias no mundo inteiro, seja pelas obras da caridade, seja pelas comunidades unidas por amor a Cristo e a sua palavra. Ou seja, a tradição ela deve ser entendida como uma sequência na evangelização e não como algo ultrapassado, tradicional, como vemos nos dias de hoje. Aqui, gente, é importante. Tem gente que fala, a missa... Gente, a missa, ela tem uma parte importante. Ela tem história para contar. Esses dias atrás, eu fui dar um curso, explicar a missa parte por parte, e aí eu comecei a falar dos ritos, de tudo voltado para o altar, quer dizer, toda a igreja ela está em torno do altar, e fui colocando, e as pessoas falaram assim, nossa, diácono, é isso mesmo, gente. Nós não devemos criticar essa tradição antes de entendê-la. E quando nós a entendermos, nós vamos perceber que na missa não existe nada, absolutamente nada, que não tenha uma história longa, que não tenha um motivo teológico, que não tenha algo significante. E isso é importante. Por isso, a Escritura e a tradição devem ser recebidas e veneradas. Essa tradição também, em toda a vida da igreja. Nós temos, por exemplo, no Sábado Santo, uma parte da tradição que é maravilhosa. A missa só pode começar no Sábado Santo depois do anoitecer, porque
você tem a luz de Cristo que estava morto, aquela fogueira santa, aonde se acende o círio pascal, e aí você vai acendendo as luzes, as velas todas, para a igreja ficar iluminada. Gente, vocês acham que aquilo ali tem quanto tempo? Aquilo ali tem milhares de anos, aquilo ali tem muita história por trás. E quando você dá significado àquilo, você celebra. Quando aquilo é só sabe, você fica com vontade de ir embora logo. É uma das missas mais longas que nós temos, porém uma das mais bonitas. Onde Cristo ressuscitado. E aí você fala, da onde veio tudo isso? Você vai estudar a história, é algo maravilhoso, maravilhoso. Então a tradição, ela cumpre um papel muito importante dentro da revelação de Deus. Ela nos mantém aquilo que desde o início, e tem gente que fala assim, devemos voltar às raízes, mas quer voltar somente no Concílio de Trento. Não, as nossas raízes estão aqui, gente, nos tempos apostólicos. Aqui estão as nossas raízes. Então hoje a igreja ela está fazendo uma volta às raízes, não ao meio do caminho, ao tempo da cristandade, mas lá no tempo dos apóstolos, ressignificando as coisas, mudando. Isso é legal, né? Caminhamos juntos para compreendermos mais isso daí, para vivermos melhor a nossa fé e percebermos o quanto ainda temos que compreender desta revelação de Deus. Paz e bem a todos e a todas.